Capotaram 5 carretas lotadas de marca-texto aqui na minha rua. O impacto do capote explodiram todos os marca-texto, bombardeando tinta para tudo quanto é lado. Agora viramos um ponto fluorescente no mapa mundo. Então, se você mora do outro lado do mundo, no Japão, enxergar um pontinho de luz não é uma estrela, é a minha rua. A Bucetassauro está destruindo o estado da Bahia com jatos de mijadas malignas. Essa criatura do mal é uma experiência mal sucedida do Laboratório de Estudo de Mutação Genéticas de Pererecas. Para a infelicidade dos baianos, eles estão sendo atacados pela Bucetassauro. Então o governo da Bahia me mandou um pedido de socorro e eu fui logo ajudar. No começo de batalha eu quase morri de susto porque a Bucetassauro era tão cabeluda que a gente quase não conseguia nem ver os olhos dela. Ela soltava jatos de mijadas malignas que rapidamente inundavam os lugares, fazendo que os baianos se afogassem em mijos corrosivos. Então eu soltei uma nuvem de peido que me fez flutuar sobre a inundação e soltar uma rajada de bosta na Bucetassauro. Contrapartida, ela me pegou de surpresa, cuspindo uma bola de pelos que quase me fez engasgar. Então eu contra-ataquei com um jato de mijada picante que fez ela sair pulando de dor. Então, para finalizar, eu soltei uma rajada de bostas fumegantes que fez a Bucetassauro se destruir em chamas. Agora o estado da Bahia está a salvo. Capotaram 5 carretas lotadas de marca-texto aqui na minha rua. O impacto do capote explodiram todos os marca-texto, bombardeando tinta para tudo quanto é lado. Agora viramos um ponto fluorescente no mapa mundi. Então, se você mora do outro lado do mundo, no Japão, enxergar um pontinho de luz não é uma estrela, é a minha rua. Piorar, esse oceano de tinta inundou a casa de toda a minha vizinhança. O pessoal aqui tá todo pintado de amarelo fluorescente, tudo parecendo banana do pijama. Os bichos de estimação estão tudo amarelo, no pelo, no olho, agora tá uma briga, a vizinhança não sabe de quem é quem os bichos. Quem diz que quem tá ruim não pode piorar? Aquela galera que já era feia de nascença tá parecendo um pedaço de catarro ambulante. Agora que aquela tinta que era aquosa tá ressecando, agora o bicho vai pegar, porque a locomoção tá ficando difícil. Hoje de manhã que eu saí pra ir na padaria e comecei a esfarelar como um pão francês. Eu que caí lá no meio da rua no centro da cidade, os carros passaram por mim achando que era uma faixa de pedestre. Agora dá pra fazer o favor de capotar 5 carretas lotadas de álcool pra fazer a limpeza aqui da minha rua? A menina que comeu o próprio vômito depois de merendar creme de milho na escola. Gente, quando eu tava no ensino médio, tinha uma garota lá na escola que ela era muito esquisita, sabe? Ela era muito cebosa, tipo, ia com o cabelo oleoso, bagunçado, com aquela cara de quem tinha acordado e nem tinha lavado o olho. Mas tá bom, tirando isso, ela era uma menina legal e ela também tinha um namoradinho. Até que um certo dia a gente tava no recreio e foi dado creme de milho na merenda. E ela tinha o costume de comer a comida da escola. Até aí tava tudo bem. Ela comeu de boa, conversando com todo mundo. Mas depois que ela comeu o creme de milho, que vamos colocar observação aqui, era a comida preferida dela, então ela repetiu. Ela logo depois começou a passar muito mal. E, gente, ela ainda tava com o prato na mão. Ela começou a vomitar no prato. A cena por si só já era nojenta, mas nós ficamos com pena dela, porque ela não tava se sentindo bem. Mas vocês não vão acreditar no plot twist dessa história. Essa danada dessa menina começou a comer o vômito dela. E a gente ficou chocado quando viu aquela cena. Chocado é pouco, a gente começou a ficar enojado. A paixão dela por creme de milho era tanto que ela comia o creme de milho até vomitado, gente. Mas de uma coisa eu garanto a vocês, o namorado dela nunca mais beijou aquela boca. A NASA está decidindo se vai lançar um foguete até o Sol por um pedido meu. Pra quem não sabe, eu sou cega total, pessoa com deficiência visual. E a única maneira de um cego voltar a enxergar é usando um óculos com um grau acima de 1000 e inserir uma tecnologia com minúsculas chamas do Sol, para que então as lentes do óculos possam transmitir para o meu cérebro as imagens do mundo. E para que esse processo seja concluído, precisa ser investido bilhões de dólares, fora que precisa da autorização de pessoas poderosas da NASA. Então, se você deseja me ajudar a alcançar essa conquista, não deixe de me seguir, curtir e comentar esse vídeo. Capotaram 5 carretas lotadas de glitter aqui na minha rua. Tá brilhando tanto que agora viramos um pontinho de luz no mapa mundi. Jesus, apaga a luz, é o que Deus tá pensando da minha rua neste momento. Meus vizinhos estão polvilhados de glitter.
Estão parecendo um bando de vagalume, com a diferença que o sol vai nascer e eles vão continuar acesinhos. E eu que fui processada porque o meu brilho estava ofuscando as recalcadas. Recebi até multa de trânsito porque acharam que eu era um farol alto ligado durante o dia. Por causa desse brilho todo, tá enchendo de turista aqui na minha rua achando que o carnaval começou em setembro. Se eu pudesse voltar para a infância, eu jamais teria aprendido a cantar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ela brilhar. Com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. A parede da minha casa derreteu de tanto eu tentar limpar com Coca-Cola. A parede da minha cozinha estava muito engordurada e encardida, então eu resolvi fazer uma limpeza profunda. Eu vi na internet várias pessoas fazendo vídeo falando que a Coca-Cola tem uma substância corrosiva, então ela deixa uma limpeza muito mais profunda e brilhante. Aí eu pensei, por que não? Vou tentar. Corri logo no mercado e comprei 5 litros de Coca-Cola e despejei tudo num borrifador. À noite, antes de dormir, eu comecei com o processo. A ideia era o seguinte, eu ia dormir e deixar a parede de molho na Coca-Cola. E no dia seguinte, a parede estaria desencardida e eu só precisaria passar uma buchinha e tirar o excesso de sujeira. Mas quando eu acordei e fui ver a parede da minha cozinha, ela simplesmente não estava mais lá. Eu só encontrei um montinho de cimento derretido. E aí a pergunta é, será que eu usei Coca-Cola demais? Será que eu tinha que ter usado menos? Agora eu tô aqui buscando na internet como é que eu faço para reconstruir a minha parede. Quem sabe eu encontro alguém que sabe ensinar de verdade. Acordei com a minha cama toda molhada de mijo, vocês não vão acreditar quem fez xixi na minha cama. Não era uma pocinha, não era um molhadinho, era a cama inteira, toda mijada. Se desse pra torcer a minha cama na mão, provavelmente encheria um container de tanto xixi. Eu não tenho cachorro, eu não tenho gato, eu não tenho bicho nenhum de estimação. Então o que aconteceu foi o seguinte, eu fui dormir e esqueci a porta da minha casa aberta. E no meio da noite entrou um dinossauro Rex pela porta e mijou na minha cama enquanto eu dormia, vocês acreditam? E ele ainda teve a audácia de ir na minha cozinha, abrir a minha geladeira sem a minha permissão e comer tudo que tinha lá dentro. E ele ainda teve a audácia de ir embora e deixar um bilhetinho pendurado na porta escrito: compre mais coisas gostosas para essa geladeira, sua mão de vaca. Bati 100 milhões de visualizações e fui desqualificado no programa de monetização porque o TikTok me confundiu com a IA. Postei um vídeo e a cada 5 minutos que eu atualizava a página, boom, 10 milhões de visualizações. Fui no banheiro soltar um pum e boom, 10 milhões de visualizações. Fui na cozinha, soltei uma rota e boom, 10 milhões de visualizações. Enquanto eu ficava chocada com o que estava acontecendo, boom, 70 milhões de visualizações. Quando chegou em 100 milhões, eu falei, agora eu vou fazer meu pedido de monetização, dólares, eu tô rica! Mas, o TikTok me desqualificou, falando que eu era uma inteligência artificial, que eu não era uma pessoa humana. Fiquei pensando, como assim? Pra começar, se eu fosse uma inteligência artificial, em primeiro lugar eu seria mais bonita, porque eu me programaria pra ficar mais bonita. Em segundo, eu já teria burlado o algoritmo há muito tempo pra monetizar. Mas essa situação foi me dando um estresse tão grande, mas tão grande, começou a me dar taquicardia, eu comecei a ter falta de ar. Eu não tava mais aguentando aquele estresse, por que não tava dando certo as coisas pra mim? Mas de repente eu acordei e era só um pesadelo. Graças a Deus, voltei à vida real. 9 mil pessoas visitam meu perfil e ninguém me segue. Caí um bueiro andando na rua e fiquei esquecida lá 3 dias. Todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu sou cega de verdade, dos 2 olhos. Mas não é porque eu sou cega que eu não tenho minha independência, eu saio na rua de bengala. E tava eu de boa fazendo a minha caminhada do dia e já era quase noite. É o meu melhor horário porque eu não gosto muito de andar no sol porque eu ando devagar. O problema é que na rua tinha um bueiro destampado. E como eu não enxergo, eu acabei caindo dentro dele. Ele era um pouco fundo, então eu não conseguia alcançar a saída. E é claro que eu também machuquei a minha perna. O pior de tudo é que aqui tá muito frio. E os dias foram passando e o frio só ia me deixando cada dia pior. Sem contar a fome, que no 3º dia eu já tinha desistido e comecei a comer os bichinhos lá dentro. Confesso que eu comi uma lagartixa. Piorar, tinha uma água acumulada de esgoto lá no fundo do bueiro que estava me deixando com mais frio ainda. Então, além de a fome, a sede e o frio, eu acho que eu comecei a ter alucinações por causa da hipotermia. Já na noite do 3º dia, uma nave que estava vindo de Marte, fazendo passagem com o planeta Terra, me viu e me encontrou.
Os alienígenas sentiram muita pena de mim, me salvaram do voeiro e me trouxeram pra casa. Chegando aqui, eu contei pra minha família tudo o que tinha acontecido. Eles me olharam com cara de taxa e acharam que eu estou mentindo. Na cabeça deles, eu só fugi de casa por 3 dias pra poder me livrar das responsabilidades de lavar a louça, fazer a comida e limpar o chão. Capotaram 5 carretas lotadas de Coca-Cola aqui na rua de casa. Toneladas de garrafas de Coca-Cola explodiram com impacto. Eu tava aqui na sala de casa e a primeira coisa que eu senti foi aqueles respingos gasosos e um barulho que fazia assim. Quando eu olhei para a janela daqui de casa que dava acesso para a rua, eu ouvi uma onda gigantesca da cor negra vindo e cobrindo todas as casas. E a rua aqui onde eu moro é uma baixada e é uma rua sem saída, então tudo se acumulou. Virou uma inundação de coca e a substância tóxica gasosa começou a derreter as paredes das casas, os telhados. Meus vizinhos que sabiam nadar, nadou, e os que não sabiam, afundou. E eu comecei a ver os cachorrinhos e os gatinhos desesperados, batendo as patinhas, tentando se salvar, e aquilo me deu muito dó. Então eu me senti no dever de tentar salvar aquelas criaturas indefesas. Comecei a pensar em soluções para poder resolver aquilo. Peguei um canudo plástico da minha gaveta, porque aquele de papel do McDonald's provavelmente derreteria antes da Coca acabar, e comecei a beber aquele oceano de Coca-Cola. Glup, 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 glup. Depois de 3 dias chupando toda aquela Coca-Cola, finalmente eu consegui tomar tudo e consegui salvar os bichinhos. Só que nesse processo eu enchei muito por causa do gás. Então eu comecei a sentir uma sensação muito estranha dentro de mim e fazia um barulho assim. De repente eu soltei um arroto que foi ouvido lá na China. E junto com o barulho estrondoso que o meu arroto fez, foi aquele gás também para cima de todos os países. Agora é muito provável que o Brasil seja acusado por soltar uma arma biológica, só que no final das contas era somente eu mesmo. Então provavelmente quando eu soltar esse vídeo eu vou começar a ser a perseguida. Então tenham misericórdia de mim, começa a mencionar a Coca-Cola nos comentários pedindo esclarecimentos antes que comece uma 3ª guerra mundial. Capotaram 2 foguetes lotados de marca-textos na Lua. Milhares de marca-textos perfuraram a Lua, injetando tinta amarela fluorescente. A Lua eclodiu em uma bola de queijo gorgonzola. Então ela começou a esfarelar parmesão e o espaço entrou num colapso e começou a chover mussarela do céu. Os pingos de queijo lunar se liquidificaram com a terra, brotaram centenas de slimes com dentes afiados e olhos esbugalhados, pequenos monstrinhos que atacavam em massa os seres humanos, arrastando-os pelos pés até debaixo da cama e desaparecendo em um portal oculto. Então peguei um pote de margarina, óleo de peroba e uma colher e construí um dragão rosa pink com dentes de diamantes e olhos de fogo. Montei no meu dragão e voamos até um campo magnético enquanto éramos perseguidos por bilhões de slimes. Eles não perceberam a minha armadilha e ficaram grudados no campo magnético na galáxia até que um buraco negro os triturem. Chupa, Elon Musk, quero ver você ser melhor que eu. Capotaram 8 carretas lotadas de borrachas aqui na minha rua. Caiu tanta borracha por aqui que apagou a rua inteira. Agora somos o ponto invisível no mapa. Ninguém enxerga mais ninguém por aqui. Parece que meus vizinhos vestiram a capa da invisibilidade. Tenho certeza que se o Harry Potter fosse meu vizinho, Lord Voldemort jamais encontraria ele. O ponto positivo de tudo isso é que as borrachas apagaram todas as fofocas da rua para sempre. O ponto negativo é que virou uma roubalheira do cão. Ninguém sabe quem passou a mão no iPhone 16 do carinha ali da esquina. Agora, quando batem palma no portão e perguntam se tem alguém em casa e a gente responde ninguém, não é necessariamente uma mentira. Porque viramos ninguém morando no meio do nada. Agora eu tô aqui me perguntando, será que se os caminhões da Faber-Castell capotarem aqui na minha rua, será que os lápis de cores conseguem pintar tudo e a gente volta a ter cor? Porém é que a gente vai ficar tudo colorido igual um arco-íris, mas nada é perfeito. Capotaram 3 caminhões lotados de tubos de cola aqui na minha rua. A força do impacto estouraram todos os frascos, derramando cola pra tudo quanto é lado. Neste exato momento, o entregador do iFood estava passando e ele ficou colado no asfalto. Agora todo mundo que estava esperando a pizza chegar vai ficar sem jantar.
E a filha da minha vizinha, que tava proibida de namorar, ficou colada na boca do namorado. Agora a mãe vai descobrir, o pau vai quebrar. Aquela galera que tomou uma lavada de cola, agora certeza não consegue mais ir no banheiro, porque as partes baixas ficaram coladas. E o pessoal que tava dentro de casa de portão fechado, agora não sai mais, porque o portão tá colado. Melhor de tudo foi a vizinha fuxiqueira que mora do outro lado da rua. Bem na hora ela tava passando e espirrou cola na boca dela. Agora quero ver ela falar da vida dos outros. Aquela galerinha escolar que achou que dava pra recuperar alguns tubos de cola. Era um tumulto, tentaram pegar tudo ao mesmo tempo, agora estão colados um no outro. Agora quando chegar na escola estão tudo lascado, porque vão parar na diretoria. Vão tudo levar bilhetinho pros pais, só não sei como eles vão fazer pra desgrudar essa camada. Capotaram 3 carretas lotadas de ovos aqui na rua da minha casa. Com o baque do impacto, milhares de ovos saíram voando pra todos os lados. Justamente hoje o sol tá de rachar, o asfalto tá fervendo, os ovos caíram ali fritando. Os gatos, a cachorrada, que estão tudo acostumados a comer pedigree, estão rangando ovo frito. Minha vizinhança, estão tudo melado de gema. Tenho certeza que se o programa Fome Zero bater aqui, leva todo mundo pra botar no meio do sopão. Piorar, a rua tá cheia de casca de ovos. Agora eu entendo aquele ditado que dizem que não existe coisa pior do que andar pisando em ovos. E eu que fui lá fora dar uma olhada e tinha uma pessoa presa debaixo de um monte de casca. Agora eu tô aqui me perguntando, quando a casca quebrar vai nascer um pinto ou uma galinha? Ou se fosse pouco, meu vizinho aqui do lado saiu dançando em cima das cascas de ovo e cantando: eu e casca de ovo, eu e casca de ovo. E é verdade o que dizem, que para fazer um bom omelete precisa quebrar todos os ovos? A gente tem comida até o final do ano. É que com toda essa tragédia eu fico aqui refletindo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Capotaram 3 carros fortes cheios de dinheiro aqui de frente de casa. Tem milhares de notas de 100 voando, até pensei que era o Silvio Santos lá do céu jogando aviãozinho de dinheiro. Agora minha rua virou um campo de batalha dos jogos vorazes. Meus vizinhos estão se atacando para ver quem fica com mais notas. Os moradores do prédio aqui da frente estão enlouquecendo. Eles estão pulando do 12º andar para cair em cima dos montes de dinheiro. Os gatos da minha vizinhança não sabem se rola por cima das notas ou se cavou com um buraco para entrar dentro. E o carinha ali da esquina, que todo mundo fala que ele é doido, ele não tá rasgando dinheiro não, ele tá enfiando tudo no bolso. Minha vizinha aqui do lado tá colando com super bonder um monte de notas de 200 no próprio corpo para ninguém roubar ela. E eu que fui lá fora tentar resgatar um pouco de dinheiro pra mim, fui atingida na cabeça por um maço de notas amarrado num elástico. Parece mentira, mas eu vi uma mulher enfiando notas de 100 dentro da boca e do nariz. Pra piorar, tá começando a chover e a gente tá ouvindo a sirene da Polícia Federal se aproximando. Agora a gente não sabe se o dinheiro vai ser levado ou lavado. Chupei um chiclete, fiz uma bola gigantesca, eu fui parar lá na China, a bola de chiclete estourou, saí voando, grudei na lua, fiquei dependurada no bug de chiclete até que veio uma rajada de vento e eu saltei de volta pra terra. A queda, caí dentro de um copo descartável cheio de Coca-Cola que entornou, virou uma onda gigantesca e inundou a cidade. Entrei em uma bolha de gás de Coca-Cola, saí flutuando, sofri um acidente, bati de frente com o padre do balão e caí dentro do oceano. Nas profundezas do oceano desenterrei o Titanic, naufraguei nas fossas das Marianas e lá eu descobri que não tinha nem bosta nem Mariana. Encontrei a Dora Aventureira, fomos procurar um Nemo até que uma rede foi lançada ao mar e eu fui pescar. No navio eu não queria virar comida de pescador, então fiz amizade com um rato e nos escondemos numa caixinha de fósforo. Quando o navio chegou ao destino, a caixinha foi jogada ao lixo com a gente ainda dentro. Quando percebemos que o perigo tinha passado, o rato e eu descobrimos que estávamos em Roma. O rato foi roer a roupa do rei e eu fui roubar o dinheiro do rei. O baile fantasiada de ladra e o rato fantasiado de princesa. No final da noite o rato quebrou meu coração e eu fui brincar sozinha de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar meia volta, volte meia, vamos dar. Vou tentar não chorar neste vídeo, mas eu preciso falar sobre esse assunto. Deram um sumiço no meu gatinho e eu sei disso porque já me falaram. Esse gatinho veio da minha mãe, ele é de raça japonesa e o nome dele era Sonuco, pois eu apelidei ele de Sonucozinho e ele era muito especial pra mim. E fizeram essa maldade porque ele tava descendo lá na rua de baixo, na casa de um morador, fazer cocô no quintal do cara. E falaram isso pra mim, sabe? Tá todo mundo falando que ele deu um sumiço no meu gatinho e eu acredito que pode ser verdade. E eu não sei, ele nunca mais vai voltar. Eu amava muito o Sonocozinho. Sonocozinho me dava carinho. Sonocozinho era meu amor. Por que vocês fizeram isso comigo? Sonocozinho não tinha liberdade de fazer cocô. Vocês precisam normalizar
que cagar é natural e que a gente não escolhe a hora. Ele era só um gato. Eu quero justiça. Eu exijo justiça. Derrubei um pingo de cola que escorreu, grudou as paredes, colou o chão no teto, dobrou minha casa em 4, se transformou numa centopeia gigantesca de cola que me grudou pelos cabelos e ficou me balançando como um sino de Natal. Então peguei 2 ovos, uma manteiga, uma farinha de trigo e construí um dragão neon e saí fugindo, voando em cima dele. No meio do caminho fui atropelada por um avião de papel, então caí em queda livre até o meio do cachorro quente de uma pessoa e antes que me mordessem, pensasse que eu era uma salsicha, eu saí correndo. Fiquei toda cheia de ketchup e pensaram que eu era uma mostarda e eu tive que brigar com o cara da maionese. Então me colocaram num saquinho pra viagem e me mandaram pra entrega do iFood. No meio do caminho eu dei uma mordida no pneu do motoboy, então a moto saiu capotando. No meio do capote fui arremessada e caí dentro de um barril de chopp. Antes que virasse uma confusão generalizada, começou a chover dinheiro e esqueceram de mim, parte 7. Nesse espaço de tempo me mudei de planeta, fui habitar Marte e viver uma vida alienígena. Eu encontrei uma cabeça dentro do forno do meu fogão. Eu passei o final de semana fora de casa, lá no rancho da minha mãe, que é fora da cidade. E cheguei na segunda-feira e fiquei o dia todo de buenas aqui na minha casa, descansando, coisa e tal. E lá fui eu assistir o Jornal da Tarde e vim a descobrir que no final de semana a cidade aqui tinha sido invadida por vampiros. Gente, eu fiquei aterrorizada. Neste momento eu saí trancando todas as portas sem terminar de ver a notícia. E escondi as chaves. Por que eu escondi as chaves? Se só tava eu dentro de casa, eu tava escondendo de mim mesma, só se for, né? Tô louca. E no desespero, eu nem terminei de ver a notícia, já fui ligando pros meus amigos, falando, gente, eu tô aterrorizada, meu Deus do céu. Quando eu terminei esse bafafá todo de conversar com amigos e fofoca pra lá e pra cá, eu desliguei o telefone e fui fazer um bolo pra mim. Tava com fome, queria uma coisa diferente. Eu falei, vou assar um bolo. Lá fui eu, botei os ingredientes lá no liquidificador, bati o bolo, fiz a massa, coisa e tal. E eu queria colocar no forno para assar, obviamente. Só que quando eu abri o forno, pasmem, tinha uma cabeça de vampiro lá dentro. Eu fiquei desesperada. Eu dei um grito silencioso, assim, ó. Na hora, comecei a me debater, que nem uma doida dentro de casa, tentando sair. Não lembrava mais onde tinha escondido as chaves, que eu escondi de mim mesma. Meu Deus do céu. Quando eu vi que eu não ia encontrar saída, eu parei, respirei e resolvi pensar friamente. Gente, a invasão foi no final de semana. Vou ligar a TV e vou ver se eu descubro mais informações. Liguei a TV e vim a descobrir lá pelo William Bonner na Globo de que se algum morador aqui da cidade por acaso encontrasse algum pedaço de corpo de vampiro, para ficar tranquilo, ligar pro 091, errei o número, gente, é 190, relatar o ocorrido, que eles viriam buscar os pedaços que ficaram para trás, porque era apenas restos mortais de vampiros que ficou do embate que teve aqui, do ataque. Aí eu te pergunto, até aí tá tudo bem, mas como que a cabeça do bicho foi parar dentro do forno? Esse vídeo é um desabafo, eu tô muito chateada, puxaram meu tapete, eu vim contar pra vocês. Galera, não assistem Coringa 2 nos cinemas, vocês estão sendo enganados. Era eu quem tinha sido escalada pra fazer par romântico com Joaquim Phoenix. Eu ia aproveitar para divulgar minha Bostópolis, minha cidade maravilhosa. E o Bostossauro ia fazer uma participação especial. Só que a Lady Gaga puxou meu tapete. Ela foi lá e contou meus planos pro executivo da Warner. E eles me tiraram, gente, do papel. Trocaram eu, a Lady Gaga, pela Lady Gaga, aquela aguada. Gente, olha meu cabelo. Olha aqui. Olha como eu sou linda. Por acaso ela é melhor do que eu? Ia ser o melhor filme de todas as eras do cinema, gente. Ia ter efeitos especiais de bostas pra todos os lados. Eu já tinha até ensaiado a minha risada de doida. Era assim. O Bostossauro, então, ele tá super chateado. Gente, que desfeita que fizeram com a gente. Isso não é justo, galera, que é meu fã. Vamos fazer um movimento contra o Warner. Mas eu não saí por baixo, eu saí com a cabeça erguida. Eu deixei um uísque batizado de bosta pra Lady Gaga beber. Eu espero que ela tenha passado mal.
Eu fui dormir na casa de uma amiga que mora na beira de um barranco. Esse dia tava muito calor e eu sou calorenta, então eu peguei o colchão e fui dormir lá fora na área. Só que no meio da madrugada um bicho pulou em cima de mim e eu acordei em pânico. No susto eu saí correndo, só que detalhe, eu sou cega e me esqueci que eu estava a dezenas de metros de altura. Quando eu me dei por mim, eu estava despencando no ar com a certeza de que eu nunca mais ia acordar. Só que não, acordei no hospital rodeada de médicos e meu marido e minha filha pequena também estavam lá. Minha primeira reação foi tentar me mexer, porque eu achei que eu estava toda quebrada por causa da queda. Mas não, apesar de estar dolorida e um pouco atrofiada, eu estava conseguindo me mexer normal. Então, quando os médicos perceberam que eu estava acordada, eles foram me explicar que eu já estava em coma há 2 meses. Eu fiquei atordoada com essa informação, mas logo esse sentimento foi substituído por angústia. De repente, um pressentimento horrível de que o hospital ia desabar começou a se abater sobre mim. Eu comecei desesperadamente a falar para os médicos e para minha família: vamos fugir, esse prédio hospitalar vai cair. Os médicos acharam que eu estava em choque, aí eles começaram a aplicar uma injeção de sedativo para mim me acalmar. Minha família foi obrigada a se retirar do meu quarto e os médicos me deixaram sozinha. Antes que o tranquilizante fizesse efeito, eu me levantei da minha maca com bastante dificuldade e fugi do meu quarto. Só que quando eu cheguei no térreo do prédio do hospital, eu encontrei o meu marido. Ele ficou desesperado e ele queria me levar logo pro quarto de volta. Eu disse pra ele que, pelo amor de Deus, que ele acreditasse em mim, que aquele prédio do hospital ia desabar e que a gente precisava fugir. E ele resolveu acreditar em mim, então ele falou pra minha filha sair correndo até o carro e ele me carregou nos ombros. Só que no meio desse trajeto até o carro, ele começou a ficar muito cansado, porque eu tava pesada. Então ele me colocou no chão e nós começamos a correr, só que um pouco mais lento, um ao lado do outro. Só que a equipe médica descobriu que eu tinha fugido do quarto e começou a perseguir a gente. Simultaneamente a isso, o prédio do hospital realmente começou a desabar concreto. Todo mundo ficou desesperado e começou um tumulto de pessoas correndo para lá e para cá. E infelizmente um pedaço de concreto caiu em cima das pernas do meu marido e ele falou para mim continuar sozinha. As últimas palavras dele foi: corra, salva você e a nossa filha. E um pedaço de concreto caiu em cima da cabeça dele, silenciando ele para sempre. Eu abracei a minha filha pequena e fiquei sem saber o que fazer, porque lembra, eu estava atrofiada, não conseguia me mexer muito bem. Então eu deitei abraçada com a minha filha no chão. Foi quando eu percebi que ali era uma descida, então eu saí rolando junto com a minha filha até lá embaixo no final da rua. E por um milagre eu consegui sair da zona de perigo. E depois de tudo isso eu acordei. Gente, vocês acreditam que eu tive esse pesadelo ontem? Fiquei 5 dias presa no 2º andar da minha casa por causa de um erro culinário. Vi na internet uma receita de frango a passarinho que a gente ia colocar o óleo para ferver por 15 minutos antes de colocar o frango lá dentro. Foi isso que eu fiz, só que eu sou medrosa e saí correndo quando botei o frango lá, e bem fiz eu, porque a panela explodiu. Será que eu não podia deixar no fogo alto? Saiu o frango voando para tudo quanto é lado e um dos pedaços de frango acertou a parede que tinha um encanamento. Esse pedaço de frango furou esse cano que estava dentro da parede, que saiu esguichando água para tudo quanto é lado. E a cozinha começou a inundar de água muito rapidamente. Eu corri para a sala e a água vinha inundando com tudo, como um tsunami. Comecei a subir correndo as escadas e a água vindo atrás de mim. Cheguei no 2º piso da casa e corri para o meu quarto e me tranquei lá dentro. Lá dentro do quarto eu ouvi o barulho da água, a pressão na porta do meu quarto, como se eu estivesse dentro do submarino Titã. Tentei abrir a janela do meu quarto para gritar socorro para os vizinhos, mas aí eu descobri que a janela estava enterrada. Fiquei dentro desse quarto 5 dias esperando socorro, coração na mão, com fome e com sede. Até que a pressão da água conseguiu tirar uma dobrinha da porta, afastar um pouquinho para frente e começou a entrar água dentro do meu quarto também e inundar. Só que como o espaço para entrar água era muito pequeno, o quarto começou a inundar bem lentamente. Eu pensei em matar a minha sede bebendo daquela água até que eu ouvi um barulho de um tubarão que tinha saído pelo cano da água que estava inundando toda a minha casa. E o pior é que esse tubarão começou a bater os dentes na porta do meu quarto e eu fiquei apavorada. E eu resolvi não beber aquela água, porque quem garante que não tivesse xixi de tubarão naquela água ou cocô? Então alguém que provavelmente gosta muito de mim comprou uma pizza pelo iFood e mandou entregar na minha casa. E foi assim que eu fui socorrida já no 5º dia. O entregador do iFood percebeu tudo o que estava acontecendo e ligou para um resgate, e aqui estou eu. Fiquei soterrada num depósito de lixão por 3 dias esperando socorro. A
fazia um bom tempo que eu estava sendo stalkeada, perseguida por uma pessoa anônima aqui no TikTok. E é uma pessoa que aparentemente tem muita inveja e muito ódio de mim. Então, esses dias atrás eu fui fazer uma caminhada e eu gosto de fazer em horários que tá anoitecendo para mim não me queimar do sol. E eu gosto de fazer isso relaxando, me distraindo com fones de ouvido. Quando de repente eu fui surpreendida com uma pancada na cabeça e eu apaguei. Este meio tempo que eu fiquei desmaiada foi o suficiente para a pessoa me levar num depósito e me soterrar num lixão. Com certeza deve ter sido mais de uma pessoa, porque uma pessoa só não conseguiria fazer aquilo. Quando eu acordei, eu percebi que eu estava sem ar, sufocada. Quando eu respirava com o nariz ou com a boca, vinha aquele fedor nojento dentro da minha boca e dentro do meu nariz. Comecei a me mexer e percebi que eu estava sem movimentos, porque uma camada muito pesada de lixos estava em cima de mim. Eu não conseguia gritar, nem me mexer e malemar respirar. Mas eu sou uma pessoa resiliente e fiquei lá só esperando a hora que alguém repararia meu sumiço e começasse a me procurar. Ainda no mesmo dia comecei a sentir bichinhos andando sobre meu corpo. Eu comecei a ficar muito aterrorizada porque eu nem sabia qual era o tipo de inseto que estava andando sobre mim. Comecei a me coçar demais, só que eu não conseguia me coçar porque eu não conseguia me mexer. Então eu só sentia aquela alergia terrível de bichos me picando. No terceiro dia, eu já nem quase mais conseguia me manter com os olhos abertos. Eu achei que a minha vida tinha acabado ali, no meio do lixo. Mas aconteceu algo inesperado. Naquele dia, um caminhão ia fazer a coleta daquele lixo todo para fazer um descarte em outro lugar. Então, na hora da coleta, os lixeiros me encontraram e ficaram impressionados de como eu consegui sobreviver por 3 dias debaixo de tudo aquilo. Desde então, eu virei uma lenda aqui na cidade. Fui internada como louca porque eu tinha uma criação de baratas no meu quarto. Eu sempre fui apaixonada por assistir vídeos de insetos exóticos. Até que eu descobri que aqui na minha cidade tinha um laboratório que tinha criame de barata para estudo científico. E o melhor de tudo é que eu tinha um amigo que trabalhava neste laboratório. Eu cautelosamente comecei a demonstrar curiosidade no trabalho dele e comecei a conversar com ele no WhatsApp sobre isso. Ele, que nunca tinha conhecido uma pessoa que se interessava pelo trabalho dele, começou a se abrir comigo. Sem desconfiar das minhas reais intenções, ele começou a mandar fotos das baratas. Elas eram grandes, gordas e com umas asinhas lindas. Todo dia de manhã, quando meu amigo chegava no laboratório, ele me mandava uma foto de barata com bom dia em cima. Depois de conquistar a confiança dele, eu pedi carinhosamente que ele me trouxesse uma barata para que eu conhecesse. Ele, impressionado com a minha curiosidade sobre o trabalho dele, trouxe um aquário com 5 baratas dentro. Quando ele foi embora, ele já ia levando o aquário de volta e eu menti e disse para ele deixar na minha casa que eu queria mostrar para os meus familiares. Então, sem suspeitar, ele deixou. Então, levei o aquário com as baratas pro quarto e soltei elas e deixei elas viverem livremente e se reproduzir. Todo dia meu amigo me mandava uma mensagem perguntando se podia voltar e pegar as baratas de volta e eu falei que eu tava sempre ocupada. Tava sempre inventando uma desculpa. As baratas foram se reproduzindo e virando milhares de baratas. Baratas grandes e gordas, baratas filhotes. E eu amava ficar deitada na cama sentindo as perninhas dela andando sobre mim. Às vezes acontecia alguns acidentes, as baratas filhotes entravam no meu ouvido, então no outro dia seguinte eu tinha que ir no hospital pedir para tirar. Infelizmente, a pobre da baratinha, que era um filhote, saía toda despedaçada de dentro do meu ouvido. Mas fazer o que? Nem tudo nessa vida é perfeito. Mas infelizmente, esse incidente de baratinhas entrarem no meu ouvido começou a ser tão recorrente no hospital que os médicos acionaram a vigilância sanitária para investigar minha casa. A princípio era só uma vistoria, eles não imaginavam que ia encontrar o meu quarto cheio de baratas. Já não era 5 baratas, era 5.000 baratas. Quando me perguntaram por que eu criava baratas, eu disse que elas eram minhas melhores amigas. Eles me internaram como louca e fizeram uma dessetização na minha casa. Já tenho a briga perfeita pro dia dos namorados entre eu e meu marido. Tudo vai começar por causa de um sabonete. Nós temos um jantar à luz de vela à noite, então eu vou falar pra ele tomar banho e usar tudo que tiver no banheiro. Quando ele sair, quem vai entrar no banho sou eu. Então eu vou entrar lá e a primeira coisa que eu vou ver vai ser o sabonete usado. Vou sair do banheiro nervosa e vou sair gritando: "Você usou meu sabonete!" Ele vai falar assim: "Usei, o que tem?" Eu vou falar: "Não era pra usar meu sabonete, você não tem respeito, você é insensível, você é nojento, olha aqui meu sabonete, tem um pelo enroscado, seu porco!" Vai tomar o sabonete da minha mãe, vai tirar o pelo e vai falar: "Olha, já tirei, pronto, acabou, desculpa." Eu vou falar: "Não, agora não adianta mais, seu nojento. Vai pra casa da minha mãe, quando eu voltar eu não quero mais ver a sua cara nessa casa." Vou sair batendo o pé, enrolando
enrolada só numa toalha, falando que eu vou embora, e ele vai sair correndo atrás de mim, gritando, falando que não, que eu sou louca, que não vou sair só de toalha, que eu não vou passar na frente dos vizinhos só de toalha. Eu vou falar, não, eu não só vou passar de toalha na frente dos vizinhos, como também vou chamar o Uber e vou entrar só de toalha no Uber. Ele vai ficar nervoso e vai me pegar assim pelos cabelos, porque puxar pelos cabelos não é agressão. Ele vai se atracar comigo e falar, você não vai, não vai, não vai, você não vai. Eu vou falar assim, eu vou meter as unhas na cara dele. Vou meter as unhas na cara dele, vou falar assim, você não vai me impedir, a vida minha é o que manda. Vou dar um empurrão nele, vou sair correndo pro meio da rua, os vizinhos vão me ver pelada só de toalha. Ele vai vir correndo atrás de mim em pânico, querendo me tirar da exposição só de toalha. Os vizinhos vão ficar assustados, vão tentar afastar a gente um do outro, a gente vai continuar gritando e cuspindo um na cara do outro. No final eu vou jogar o sabonete na cara dele, porque eu tava segurando o sabonete todo esse tempo, eu tava com o sabonete na mão. Ele vai rolar uma lágrima no cantinho do olho. Quando eu ver essa lágrima escorrendo pelo rosto dele, eu vou ficar petrificada. E aí ele vai ver, ele vai analisar a situação, vai começar a cair várias lágrimas e vai falar, amor, me desculpa. Eu vou ficar emocionada, vou chorar também e vou falar, eu te perdoo. E a gente vai se abraçar e depois a gente vai pro nosso jantar à luz de vela. Meu quarto inundou de vômito enquanto eu dormia e por causa disso eu parei de morar em apartamento. Há alguns anos eu morava num AP no segundo andar, então obviamente tinha outros andares acima do meu. Num dia comum eu coloquei meu pijama e fui dormir tranquilamente. Até que eu acordei assustada de madrugada com vários pingos caindo em cima de mim. A princípio eu pensei que estava chovendo dentro do meu quarto, mas logo eu raciocinei e lembrei, eu moro num apartamento, acima de mim tem o terceiro andar, logo não tem como chover aqui dentro. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, eu ouvi um barulho, glub glub, glub glub, glub glub, e a chuva começou a se intensificar. E pingava no meu cabelo, nos meus olhos, no meu nariz, na minha boca, no meu pijama, na minha cama. E subia um cheiro insuportável, nauseante. Corri, acendi a luz para ver o cenário e era de terror. Um líquido espesso e amarelo estava inundando meu quarto. E eu tinha certeza que aquilo era vômito. Saí correndo pelo meu andar, batendo nas portas dos vizinhos, perguntando se eles estavam passando pelas mesmas coisas que eu e eles achavam que eu estava surtando. Corri pro terceiro andar, direto na porta do vizinho que mora em cima do meu AP. Quando eu cheguei lá, eu descobri que ele estava com uma super virose, vomitando sem parar. Então, finalmente, eu resolvi o quebra-cabeça. O encanamento do meu vizinho estava com problema. Então, quando ele dava descarga, o conteúdo ia pro meu quarto, se infiltrava pelo teto. E que era muito provável que o meu quarto e eu estávamos lavados do vômito do meu vizinho doente. Depois dessa situação, eu peguei um trauma e nunca mais morei em apartamento. Tem um salão de beleza aqui do lado de casa. Vocês acreditam que a dona tava jogando os cabelos que ela corta das clientes dela, tudo aqui dentro da fossa da minha casa? O sistema de esgoto aqui é diferente, é tipo aquelas fossas antigas, sabe? E ela tava abrindo a tampinha ali e jogando tudo os cabelos dentro. E não é, gente, há tantos dias, tantos meses, e eu não tava percebendo que ela tava fazendo isso. Eu só descobri agora porque aconteceu uma tragédia e a gente puxou nas câmeras aqui do vizinho. E a tragédia que eu estou mencionando é porque esse encanamento todo meu aqui do esgoto explodiu. E o pior é que eu não tinha saída, eu fui pega de surpresa. E aí eu fiquei tentando me desvencilhar daquele milhão de cabelos. Eu me mexia para tentar nadar e sair do meio daquela coisa toda, sabe, esgoto, sei lá o que era aquilo, se era merda com cabelo, se era água com cabelo, xixi com cabelo, sei lá o que era. E quanto mais eu me mexia, mais eu me enroscava naquilo. Eu já tava enroscada até o pescoço de cabelo. A sorte que bem na hora um barbeiro, que é concorrência aqui desse salão aqui do lado, tava passando ali na frente da minha casa e viu o que tava acontecendo. Aí ele já veio com um tesourão lá e me desenroscou dos cabelos, gente, porque olha, senão eu não sabia o que eu ia fazer.
Agora eu tô processando esse salão de beleza aqui do meu lado e eu espero que a vigilância sanitária venha aqui resolver a situação e que essa mulher vai presa. Minha casa encheu de larvas e eu fiz uma coisa que ninguém faria. Eu moro ao fundo do cemitério e eu acordei no meio da noite com um som muito incomum. Tô acostumado a ouvir sons estranhos por morar num lugar muito atípico, mas esse em específico era assim. Levantei da minha cama na pontinha do pé, morrendo de medo de dar de cara com uma alma penada. Abri a porta do meu quarto bem devagarinho, olhando pra fora e espiando, na verdade. E vi que a barra estava limpa, então eu comecei a saindo pelo corredor e acendendo as luzes da casa. Quando eu cheguei na sala, que é o cômodo que dá acesso ao fundo do cemitério, eu tive uma surpresa muito desagradável. Tinha uma massa gigantesca de larva se embolando, nojenta, fazendo aquele barulho, aquele som viscoso. Era como uma massa branca se contorcendo. Foi uma cena que embrulhou meu estômago, mas eu me segurei e peguei uma vassoura porque eu tinha que livrar minha casa daquilo. Comecei tentando varrer aquilo pra fora, mas a cada movimento que eu fazia da vassoura parecia que as larvas se multiplicavam. Para que elas se enroscavam pela minha vassoura e vinham se arrastando pelo meu pé e eu dava cada pulo pra trás. Eu percebi que aquilo não ia funcionar, então eu tive uma ideia brilhante. Vou pegar o aspirador e vou aspirar isso daí. Comecei a passar o aspirador e fazia um barulho muito horroroso, fazia assim. Era muito nojento e depois de uma noite inteirinha aspirando aquela nojeira toda, eu ainda tinha que me livrar do cheiro. Comecei a passar alvejante, desinfetante, bicarbonato, suco de limão, suco de laranja, suco de uva, suco de morango, tudo que tinha pela frente eu ia passando para desinfetar aquela nhaca. Foi assim que eu consegui me livrar daquela massa de gosma de larvas. Explodiu uma fábrica de leite aqui de trás de casa. A explosão foi tão forte que lá dentro tinha toneladas e toneladas de litros de leite. E esse leite todo começou a invadir os canos de rede de água que abastece a cidade. Esse leite está invadindo o encanamento com tanta potência, com tanta velocidade que está estourando todos os registros de todas as torneiras das casas. Está começando a inundar tudo de leite, inclusive aqui em casa, porque as torneiras não fecham mais. Você abre a máquina de lavar, tem leite com sabão em pó. Você vai no banheiro, tem leite misturado com bosta. A pia de lavar louça tem leite com detergente. Você abre a geladeira e só tem água misturada com leite. Por onde você vira só tem leite. E o pior de tudo é que é um leite que tá se estragando. Fora a nata, aquele negócio gosmento. Por onde a gente passa tem nata pela casa, grudado na parede. Desculpa aí, eu tô com gripe, eu tenho que sugar o catarro pra dentro. Quem puder me ajudar, não só a mim, mas toda a minha cidade, chamando o Elon Musk pra vir salvar a gente, achar uma solução viável pro que tá acontecendo, compartilhe esse vídeo, siga o perfil, curta e comenta muito para que esse vídeo chegue até os grandes, para que a gente possa ser salvo. Por favor, tô pedindo humildemente. Teve um surto muito forte de gripe aqui na minha cidade e todo mundo começou a ficar virado. E o pior sintoma era que as pessoas começavam a vomitar o catarro, de tão congestionada que todo mundo ficou. O problema é que todo mundo começou a vomitar sem parar. E vocês podem não acreditar, mas a cidade inteira começou a inundar de catarro. O pior de tudo era que era catarro vomitado, então tinha outras coisas misturadas. A gente começou a se adaptar à nova situação, gente, era bizarro. As crianças na rua começaram a fazer bolinha de caquinha para jogar nas pessoas. A gente começou a fritar catarro na hora do almoço para poder comer. Começamos a bater catarro com água no liquidificador para fazer vitamina. As empresas farmacêuticas do país começaram a fechar, porque elas começaram a falir porque ninguém mais queria tratar a gripe. Todo mundo começou a se acostumar tanto com essa rotina que começaram a gostar de tudo isso. Era absurdo, gente, mas eu não conseguia me conformar com aquela realidade. Eu tive que passar um telefonema para a rainha das bactérias, para que todo mundo parasse de vomitar catarro e a gente parasse de viver naquela cruel realidade. Graças ao bom santo da bactéria, essa bactéria rainha, ela acabou me ouvindo e tendo piedade de mim. O bucetossauro está destruindo Itumbiara, Goiás, com jatos de menstruações malignas. Tava
eu domesticando o Bostossaurinho aqui em Bostópolis até que eu recebi um pedido de ajuda de Itumbiara. Então peguei meu jato bosta e voei pra lá socorrer eles. Cheguei lá e flagrei o Bucetossauro nadando dentro do rio Paranaíba e soltando seus coágulos de menstruações malignas e ainda cantando "Vou acabar com os tibios de Goiás". Fiquei pensando como eu exterminaria aquela criatura do mal até que eu percebi que na região se produzia muita soja e milho. Foi quando eu tive a brilhante ideia de me entupir de muita soja e de muito milho, até o meu intestino criar uma bomba atômica de bosta com caroços de milho e muita soja misturada no meio. Então eu mirei bem no meio do Bucetossauro que estava arreganhado dentro do rio e consegui arrebentar o Bucetossauro no meio com a minha bomba atômica de bosta recheada de milho e soja. Pedaços desse monstro se encontram em cada lado do rio Paranaíba. Alerta, não beba dessa água até que o rio seja limpo dos coágulos de menstruações. O Bucetossauro está destruindo Mossoró com jatos de menstruações malignas. Tô acostumada a lidar com criaturas perigosas, mas um poder tão mortal quanto este, eu não estava preparada. A começo de batalha eu coloquei o meu escudo absorvente, que não durou muito tempo, porque logo encharcou e eu tive que tirar. Cada jato de água purificadora que eu acertava o Bucetossauro, ele contra-atacava com jatos de menstruações. Veio essa guerra, ia se abrindo o Mar Vermelho, e isso em Mossoró e não no Egito. Eu acertava tantos golpes que o Bucetossauro começou a piscar de raiva. Então essa criatura cabeluda começou a correr atrás de mim quando de repente eu tropecei para minha infelicidade. Quando eu olhei para trás, o Bucetossauro se abriu e lá dentro tinha uma língua gigante, vermelha e fétida. Fiquei acuada em desespero quando eu lembrei que eu tinha um instrumento poderoso escondido no meu bolso. A injeção de pirocalina. Então, quando ele estava quase me derrotando, eu sorrateiramente apliquei a pirocalina nele. O Bucetossauro caiu num sono profundo e foi levado para o Laboratório de Estudos Científicos de Mossoró. O Bucetossauro está destruindo o estado do Ceará com rajadas de pelos malignos. Esse monstro é uma experiência mal sucedida do Laboratório de Xerecolândia. Se você que é cearense não teve sua cidade atacada pelo Bucetossauro e nunca viu, eu vou dar uma breve descrição. Ele é extremamente cabeludo, tem a cara rachada ao meio e um cheiro muito similar a mijo esquecido na privada. Mas é lógico que eu fui correndo ajudar o estado do Ceará e destruir essa criatura do mal. Começo de batalha, o Bucetossauro quase me sufocou com uma rajada de pelos malignos, me fazendo engasgar com os pelos que enroscaram na minha língua e que entraram nos vãos dos meus dentes. Quando eu me recuperei desse ataque, eu dei uma dedada no Bucetossauro que deixou ele tonto. Mas logo em seguida o Bucetossauro já estava de pé ameaçando pular em cima de mim. Fiquei muito nervosa e desesperada e comecei a dar pauladas nessa criatura maligna. Finalmente, com tanta cacetada, o Bucetossauro se partiu ao meio. E agora os cearenses podem voltar a dormir em paz sem medo de ter um Bucetossauro escondido debaixo das cobertas. O Bucetossauro está destruindo o Pirocossauro com jatos de menstruações malignas. Para começo de batalha, o Pirocossauro já chegou atacando, pegou o Bucetossauro pelos cabelos e depilou o coitadinho. Para piorar, o Pirocossauro deu tantos golpes no Bucetossauro que rasgou ele no meio. Mas o Bucetossauro é guerreiro, ele leva 1 milhão de pancadas e sobrevive. Então o Bucetossauro contra-atacou, mordendo a cabeça do Pirocossauro e balançando ele pra lá e pra cá até ele ficar tonto. Depois o Bucetossauro soltou um jato de menstruações malignas que fez o Pirocossauro murchar de medo. Mas é claro que o Pirocossauro também é muito poderoso, então ele logo ficou de pé, grande e imponente. Então ele ficou mais violento ainda e começou a golpear o Bucetossauro várias vezes em sequência. Para se defender, o Bucetossauro acertou o Pirocossauro com um coágulo de menstruações malignas que fez ele cair e se encolher até virar uma minhoquinha inofensiva. O Bucetossauro está destruindo 3 lagoas com jatos de menstruações malignas. Então eu me revesti com meu escudo absorvente e corri pra lá ajudar. Chegando lá, me deparei com uma cena de terror. Não era mais 3 lagoas, era 3 coágulos de menstruações malignas. E o Bucetossauro estava lá com seus pelos encaracolados, me esperando pra batalha. Então eu fui logo dando uma bicuda nessa criatura do mal, mas meu pé ficou enroscado nos pelos dele. Então esse monstro se aproveitou
com jatos de porrazol maligno. Tava de boa aqui em Bostópolis assistindo Bostaflix até que eu recebi um pedido de socorro dos paranaenses. Chegando lá, me deparei com uma cena bizarra. O caralhossauro estava enchendo de porrazol uma cuia de chimarrão enorme no centro da cidade. Foi quando eu recebi a informação que aquela cuia de chimarrão era uma caixa d'água. Ministério da Saúde adverte: se você consumiu dessa água e sentiu algum efeito colateral, toma de piroca que passa. Quando aquela criatura do mal percebeu a minha presença, ele fugiu e começou a querer comer todo mundo da cidade de São Mateus do Sul. Então eu dei uma voadora no caralhossauro, peguei ele pelo pescoço e dei uma coxada na cabecinha dele. Só que com a dor ele soltou um jato de porrazol bem no meu olho. Quando me recuperei do golpe, eu fiquei com tanto ódio que soltei uma rajada de bosta corrosiva que fez as bolas dele derreterem. Agora que esse monstro tava indefeso, eu enfiei ele dentro de uma camisa de força, joguei dentro da cuia e fiz um chá de picão com ele. São Mateus do Sul ficou a salvo, menos a caixa d'água. O pirocossauro era amante da bucetossauro, que era casada com o cornossauro, que fugiu com o bostossauro e depois de 9 meses teve 5 filhos. Os avós gozossauro e mijossauro, pais do cornossauro, reivindicaram as crianças e pediram DNA. O caso ficou tão famoso que caiu na mão do juiz Cusossauro, que despachou um pedido de DNA para o laboratório do xerecossauro. O exame de sangue foi realizado pelo Dr. Pintossauro. Antes do resultado de DNA sair, o delegado da cidade Bostópolis descobriu uma fraude nos exames. Descoberto que o xerecossauro era mãe do pirocossauro, Cusossauro, pai do bostossauro e Pintossauro, irmão do bucetossauro. Resumindo, todos os envolvidos eram emocionalmente ligados ao caso, atrapalhando a veracidade do resultado do DNA. Agora não se sabe se as crianças são pirocossaurinhos, cornossaurinhos ou bostossaurinhos. E a briga continua entre o cornossauro, bostossauro, bucetossauro, pirocossauro, pintossauro, xerecossauro, gozossauro, mijossauro. Então eu deixo esse caso para vocês resolverem. Quem vocês acham que é o pai dos bucetossaurinhos? O pirocossauro está destruindo Brasília com jatos de mijadas malignas. Donatello, o pirocossauro está invadindo agora o Planalto, está destruindo tudo. Eu tô escondido aqui no banheiro, o Geraldo Alckmin tá escondido debaixo da mesa na sala dele e tá se cagando de medo. A gente tá precisando de ajuda, por favor, venha rápido, socorro! Depois desse pedido especial do presidente do Brasil, eu peguei meu jato bosta e voei pra lá ajudar. Chegando lá, fui atacada de surpresa por um jato de mijada do pirocossauro e foi ali que eu percebi que foi tudo proposital. Ele atacou Brasília sabendo que eu correria pra lá ajudar e ele queria se vingar por eu ter exterminado o pai dele em Santa Catarina. Ele me pegou desprevenida, mas eu fiquei muito irritada porque ele destruiu o meu jato bosta. Então eu soltei uma rajada de bosta bem na cabeça dele que fez ele broxar de dor. Pra finalizar, eu joguei um prédio em cima do pirocossauro que fez ele explodir, espirrando mijo por todo o Brasil. Percebendo que eu tinha causado um estado de calamidade pública, eu peguei um aspirador e suguei todo o mijo do país. Deixei o Brasil novinho em folha. O pirocossauro está destruindo Minas Gerais com jatos de mijadas malignas. Esse monstro está inundando Belo Horizonte e eu fui convocada para socorrer os mineiros. Cheguei lá e encontrei um cenário de guerra. BH estava alagado com mijo e o pirocossauro estava comendo todos os pães de queijo de Minas. Então, para começo de batalha, eu dei uma chave de pescoço no pirocossauro, mas ele me deu uma cabeçada que me jogou para longe. Mas eu me recuperei e logo acertei o pirocossauro com jato de xixi picante que fez ele ficar muito irritado e crescer para cima.
ajudar. No começo de batalha, eu ataquei ele com uma injeção desmaiadora. Mas infelizmente ele só ficou tonto e logo ele tava de pé. Então eu juntei todas as minhas forças e soltei uma rajada de bosta que fez ele cair. Mas esse é o grande golpe do Pirocossauro. Ele finge que tá adormecido pra você se aproximar e ele levanta firme e forte pra te atacar. Então eu peguei o pescocinho dele, chacoalhei violentamente aquele cabeção. E finalmente ele ficou desnorteado. E na finalizar, soltei um jato de xixi ácido que fez o Pirocossauro se encolher numa casca seca e oca. Depois peguei os restos mortais dele e joguei na praia de Balneário Camboriú. O Pirocossauro está destruindo o estado do Paraná com jatos de mijadas malignas. Esse monstro que estava escondido, encolhido por causa do frio, agora voltou a atacar. Eu recebi um pedido de socorro da Terra Roxa, então eu fui logo ajudar. Quando eu cheguei no Paraná, o Pirocossauro estava grande, imponente, prontinho para atacar os paranaenses. Então eu acertei ele com um chute e o Pirocossauro ficou vermelho e pulsante de tanta raiva. Ele veio pra cima de mim tentando dar uma cabeçada, mas eu me desviei, pulei no chão. Mas infelizmente levei um jato de mijo bem no olho. Mas eu tinha uma carta na manga, peguei ele de surpresa. Enquanto ele estava distraído, achando que tinha vencido a batalha, eu apliquei uma injeção que eu mesma criei na cabeça dele, a pirocalina. Naquela mesma hora, o Pirocossauro deu aquela murchada. Então eu e os paranaenses tivemos uma ideia. Todo mundo pegou tudo que tinha de plástico dentro de casa, emendamos uma na outra e fizemos um camisão de força gigantesco. Aproveitamos que o Pirocossauro ainda estava desnorteado ali caído no chão, enrolamos esse plástico quilométrico nele e deixamos ele preso nesse camisão de força se debatendo lá no meio de Curitiba. Eu vim explicar o que aconteceu com o meu olho, que o pessoal tá perguntando muito nos comentários. Então, eu perdi o meu olho lá no meio do Oceano Atlântico quando o Titanic naufragou. E aí agora eu tô usando visão biônica pra enxergar, entenderam? Por que está triste, meu pequeno gafanhoto? Parece um camaleão de emoções. Não me confunda com um pequeno gafanhoto e nem um camaleão. Eu sou um dinossauro. Oh, que fofinho. Tá tendo uma crise existencial para reconhecer a própria identidade. Não me confunda com palavras irônicas disfarçadas de doçura. Seu coração está cheio de amargura, vivendo no futuro para resolver o passado. Quem é você pra falar de mim, uma rainha sem coroa, mais perdida que cego em tiroteio? Eu sinto o cheiro do preconceito no ar. Ah, mas o preconceito não tem cheiro. Tem sim. Tem cheiro de maldade. Agora eu entendo, azedume. Você é como um limão podre. Quando eu nasci, minha mãe falou que eu parecia uma maçã verde. Olha só que originalidade, olha que natural, olha só, olha a franja, que coisa mais linda. Quase parei no hospital por tomar um copo de vômito. Combinei a noite do pijama com a minha melhor amiga. Íamos fazer as unhas, assistir séries regado de muita porcaria pra comer. Começamos com uma pizza, metade pepperoni e metade brigadeiro. E ao decorrer da noite comemos Cheetos, Kit Kat, doce de leite, marshmallow. Até que chegou um momento que a minha amiga começou a fazer um barulho assim. Eu falei, amiga, que é isso? Aí ela me respondeu em minha barriga, eu posso ir no banheiro? Ela tava bem desesperada. Eu falei, não, pode, tudo bem, eu super entendo. Aí eu fiquei esperando ela lá. E quando ela saiu do banheiro, ela veio com uma proposta. Ela me disse, amiga, vamos tomar uma vaca preta? Olha a audácia da garota, depois de uma diarreia, quis continuar comendo. E eu, que não sou nem doida nem nada, tomei. Pra quem não sabe, a vaca preta é Coca-Cola com sorvete. E aí a gente fez tipo um milkshake, pegamos sorvete de flocos, que é creme com casquinha de chocolate, misturando com Coca-Cola com uma colher. E aí a gente começou a tomar e tava uma delícia, mas na metade do caminho a minha amiga começou a ficar pálida, com uma cara esquisita. Aí eu falei, amiga, você tá bem? E ela me respondeu com uma voz muito engasgada, ela falou, não tô bem. E ela empurrou o copo de vaca preta dela pra cima de mim e correu pro banheiro. Aí eu pensei, tá vindo outra diarreia por aí. Então eu tive a brilhante ideia de terminar de tomar a vaca preta por ela pra que ela não continuasse tomando e passando mal e ficasse a noite inteira no banheiro. Comecei a tomar bem rápido, porque eu tinha medo dela voltar antes que eu acabasse com aquilo. Comecei a tomar aquilo lá com raça, com força. É aquilo que dizem, na força do ódio. Só que quando eu tava lá pro finalzinho da vaca preta, eu comecei a sentir um gosto muito estranho e um cheiro mais estranho ainda. Aí eu comecei a reparar que a consistência da vaca preta tava muito viscosa. E as casquinhas de chocolate tava muito encaroçada. Eu
Simultaneamente a isso, quando eu tava farejando, eu ouvi a minha amiga vomitando no banheiro. Aí eu dei aquela fungada mais forte no copo. E caiu a minha ficha. Só que eu não quis acreditar. Quando eu percebi que aquilo lá era vômito, a minha amiga tinha vomitado no copo antes de correr pro banheiro. E aí quem começou a vomitar fui eu. Vomitei até desidratar. Eu sofri um acidente aéreo terrível. Eu tava no jato particular do meu pai, que é um sócio anônimo da empresa Coca-Cola. E eu tava dando uma volta bem pertinho daqui de São Paulo, Brasil, ali na Colômbia, em Bogotá. E quando o jatinho tava sobrevoando a área da floresta amazônica, deu um pane no motor. Eu não sei o que aconteceu, gente, mas eu nem vi, sabe? Eu fechei os olhos e eu só comecei a orar pra Deus, pedindo que Deus me salvasse, que me deixasse sobreviver. Aí eu acho que eu desmaiei, porque quando eu acordei eu já tava no meio de um monte de mato e eu nem sei onde tá essa aeronave, porque só tava o piloto, o copiloto e eu no banco de trás. E eu até tentei procurar, mas eu não consigo encontrar ninguém. Eu não sei se alguém sobreviveu à queda, mas eu continuei procurando pela mata, comecei a andar e eu encontrei essa casa que eu tô agora, que eu não sei se é de algum indígena, o que pode ser esse lugar onde eu tô, mas eu tive que entrar porque eu tava com muita sede e eu não sabia mais o que fazer, gente. Eu, graças a Deus, saí ilesa da queda, eu tô bem, mas eu quero muito a minha família, eu não quero ficar aqui sozinha na mata, eu tô com muito medo e a noite caiu e tem bichos lá fora e não tem ninguém nessa casa, não chegou ninguém até agora, eu tô desesperada. Esse é só um pedido de socorro para quem estiver assistindo esse vídeo e eu quero aproveitar também para dizer pros meus amigos, a Anitta, a Bruna Biancardi, eu amo vocês. Não importa o que acontecer comigo, eu amo vocês. Vocês são as melhores amigas que eu já tive na vida. Um humanoide gigante está atacando Bostópolis com rajadas de bostas cancerígenas. Estávamos todos tranquilos aqui em Bostópolis até que algo estranho aconteceu. O cheiro fétido de bosta começou a contaminar o ar e muitas pessoas perderam a vida. Então eu recebi um comunicado dos meus súditos me informando que tinha um humanoide gigante escondido na maior fossa da cidade. Desesperada com essa situação, eu liguei para um amigo de Portugal que é um cientista muito famoso, João Leal. E ele inventou o Bostobot, meu braço direito de batalha. Então juntos fomos à luta. Como o humanoide estava escondido naquele buraco, ele tinha vantagem sobre nós. O meu Bostobot foi na linha de frente, porém ele se deu muito mal. Aquela criatura maligna soltou uma rajada de bosta cancerígena que pulverizou uma parte do braço do meu Bostobot. Isso fez com que o humanoide ficasse muito mais seguro e saísse do buraco para atacar e exterminar o meu Bostobot. Foi quando eu cheguei por trás de surpresa e acertei ele com uma rajada de bosta fumegante que fez que uma parte do crânio do monstro se queimasse. Isso deixou o humanoide atordoado, então meu Bostobot, já recuperado, deu um golpe de misericórdia. Uma rajada de bosta corrosiva que transformou essa criatura maligna num patê de merda. O Bulbasauro está destruindo Araçatuba com melzinhos de cu maligno. Eu tava sossegadinha aqui em Bostópolis até que eu recebi um zap dos araçatubenses. Então montei no meu jato bosta e voei pra lá ajudar. Já a caminho de Araçatuba eu recebi imagens aéreas da Guatambu, vários carros derrapados e melados de bosta. Só que a imagem que mais me chocou foi quando eu cheguei no Araçatuba Shopping e conheci o Bulbasauro frente a frente, bloqueou meu mindset, tô traumatizada. Era uma criatura enorme com apenas um olho, um buraco grande, negro e cheio de pelos em volta. Ai, meu Deus! E ele ia se aproximando de mim fazendo assim, ó. Era uma cena de terror. Os araçatubenses corriam mais que os corredores da São Silvestre. Sabem o que eu fiz? Fugi de lá e deixei que Araçatuba se explodisse em melzinho de cu maligno. O Gozossauro está destruindo João Pessoa com jatos de leitinho maligno. Tava eu tostando o rabo no sol e escutando o Jurandir cantar até que eu me deparei com essa criatura malévola. Ele era
uma mistura de gosma com nata, um negócio viscoso. Os banhistas da praia de Tambaú, quando viram esse monstro, ficaram apavorados e começaram a correr. Mas eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa, porque se o gosossauro ficasse à solta, poderia ser muito pior. Então comecei a soltar as minhas rajadas de botas verminosas na direção do gosossauro, mas ele é muito esperto, ele começou a fugir de barco. Então peguei outro barco e fui atrás dele. Fomos até a piscina natural de Picãozinho. Chegando lá, o gosossauro se multiplicou e começou a soltar jatos de leitinho maligno para todos os lados. Foi aí que começou uma verdadeira guerra. Era leite maligno de um lado e rajadas de bosta do outro. Se pegasse uma colher e mexesse o Picãozinho, virava um Nescau. Até que eu tive uma brilhante ideia: virar o barco do gosossauro. Sabia que dentro da água o gosossauro não consegue se multiplicar? Foi assim que eu consegui derrotá-lo. Afundei o gosossauro dentro do Picãozinho. Capotaram 4 carretas lotadas com litros de óleo de cozinha aqui na rua de casa. Com o impacto do capote, explodiram todos os litros de óleo. Aquele óleo de cozinha começou a inundar as ruas, a casa. E a gente aqui não conseguia mais andar no meio daquela oleosidade toda. Então a gente tinha que patinar ou sair escorregando. Como eu não tenho muito equilíbrio, tenho medo de torcer o pé, eu não posso patinar. Então eu saía escorregando. Eu sentava e escorregava. Pra ajudar a rua aqui de casa é descida, então é muito mais fácil. E sabe, no começo tava até divertido, só que o pessoal começou a ficar doente, porque tava todo mundo ceboso com aquele óleo. Até que novamente eu me senti na obrigação de mais uma vez salvar o mundo. Então eu comecei a maquinar aqui na minha cabeça o que eu poderia fazer para ajudar as pessoas. Até que eu tive uma ideia. Cavei um túnel infinitamente quilométrico. Entrei neste túnel e já que eu tava toda oleosa com aquela gordura toda, eu saí escorregando até o inferno. Chegando lá, eu pedi licença pro capeta e liguei todos os caldeirões do inferno e comecei a aquecer o óleo que tava aqui em cima na terra. Depois eu peguei impulso e subi aqui de volta para a superfície. Saqueei todas as batatas fritas congeladas dos mercados e comecei a fritar batata naquele óleo todo. Depois eu liguei na embaixada brasileira, pedi ajuda para poder mandar essa batata frita toda lá para a África para ajudar eles a combater a fome. E foi assim que eu acabei com esse óleo. Fritei muitas batatas fritas. Tombaram 4 carretas lotadas de caneta azul aqui na minha rua. Com o impacto do tombo, as canetas estouraram, espirrando tinta para tudo quanto é lado. Agora minha rua se transformou num enorme hashtag azul. Se você mora na China, do outro lado do mundo, e enxergar um pontinho azul, não é um cometa eletromagnético, é a minha rua. Pra piorar, essa tinta inundou a casa do pessoal. E agora os meus vizinhos estão tudo pintado de azul, estão parecendo o ET do Lilo e Stitch. Tô ficando preocupada, será que essa tinta sai na primeira lavagem ou é tinta de caneta permanente? Será que agora eu vou sofrer bullying, o pessoal vai me chamar de pílula azulzinha? E eu que fui assistir o jogo do Corinthians e quase fui inchada pelos torcedores, porque pensaram que eu era um cartão de advertência azul. Será que depois dessa tragédia eu fico famosa cantando? Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcada com a minha letra. Se você mencionar um amigo nos comentários e ficar azul é porque ele é meu vizinho. Tombou uma carreta lotada de super bonde aqui de frente de casa. Com a pancada do capote da carreta estourou todos os tubos e os lacres da super cola. Então tem toneladas de super bondes correndo pela rua da minha casa, inclusive aqui pra dentro de casa. Pra piorar, todas as minhas janelas e portas estavam encostadas, destrancada, porém encostada, e a cola tá colando tudo. Inclusive eu tô colada aqui na cadeira. Eu liguei pro SAMU pra virem me socorrer, só que eles também não sabem o que fazer, porque se eles entrarem aqui com o resgate, as rodas vão ficar coladas no asfalto. E se eles descerem do carro pra vir até aqui, eles também ficam colados. Gente, eu preciso de socorro, ninguém tem acesso a mim, somente um helicóptero pode me salvar. Eu acho que o Pablo Marçal até conseguiria vir aqui me salvar. Mas eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo, porque o meu dedo também grudou na tela do celular e agora eu não sei mais o que fazer. Não tenho nem mais como ligar pra alguém. Um chiclete de menta grudou na cadeira, criou perna, saiu andando, pingando sebo. Eu escorreguei, caí no ralo, fui parar no esgoto, saí nadando no meio da bosta com um tubarão.
pelo bueiro, no Japão, recrutei uma gangue de pokémons e traficamos Coca-Cola pra Cuba. Em Cuba, fui o canivete, roubei um Camaro, fugi pra fronteira, fui autuada por um dinossauro que me levou pra Portugal e me prendeu numa masmorra. Na prisão, fui salva por um dragão, fugimos pra China comer pão de queijo e beber leite com café. No meio do caminho, caiu a internet, parou de funcionar o GPS, nos perdemos, acabou a gasolina e caímos na Coreia do Norte. Na Coreia, fiz amizade com Saci, atravessamos um portal, fugimos para o Museu do Louvre na França. Lá roubei um diamante e vim embora pro Brasil. Cheguei aqui, subornei o Xandão, liberou o Twitter e fomos todos assistir pé de chinesa calçando o chinelo do Paraguai. Descobriram meu crime, vieram me prender, mas antes que me pegassem, montei no coronavírus e fugi pro México. No México, me escondi na Vila do Chaves e até hoje tô devendo 14 meses de aluguel pro senhor Barriga. Um marca-texto caiu no meu pé, estourou tinta, alagou minha casa, virou um monstro fluorescente, começou a me morder. Então peguei uma farinha de rosca, construí um elefante rosa, fugi voando em cima dele e fui atropelada por uma Hilux. Despenquei do céu, caí na boca escancarada de uma formiga, fiquei 2 dias no estômago dela, no 3º dia ela me arrotou e eu saí voando. Então caí numa ilha, fiz amizade com uma cobra e assei marshmallow na larva de um vulcão. Para atravessar o continente, tive que beber o oceano com um canudinho do McDonald's. Depois fiquei uma semana com diarreia, cagando animais marinhos. Abri um restaurante de frutos do mar, fiquei milionária, montei uma fábrica de chiclete que explodiu e grudou tudo em mim. Fiquei colada uma semana, vieram 5 cachorros, comeram chiclete e me desgrudaram do asfalto. Então peguei carona com um rato, fugi pro Caribe, comi coxinha, bebi Coca-Cola, fiquei cheia de gás e estourei igual um balão. O gás se transformou em chuva, virou tempestade, congelou o Acre, pegou fogo em São Paulo e derreteu o Paraná. O Brasil explodiu, espirrou no Paraguai, estourou a galáxia, caiu em cima do Sol e pegou fogo na Lua. O universo renasceu como uma bolha de sabão, estrelas de lantejoulas e dinossauros de purpurinas. A explosão épica sacudiu a cidade de Doceville e a fábrica de chocolate que havia por lá foi engolfada por chamas. Transformou num inferno crepitante de chocolate derretido. Estava super empolgada para conhecer essa cidade porque eu fiquei sabendo que as ruas eram pavimentadas de pirulito e que nas árvores cresciam gomas grandes e gordas de chiclete. Hora que caía neve de marshmallow. Mas eu viajei pra lá e comecei a viver um sonho açucarado até que aconteceu uma tragédia que abalou a cidade. A maior fábrica de chocolates e doces da cidade explodiu. Enquanto a cidade queimava em chocolate e se destroçava em pirulitos, Doceville ia perdendo a cor e a esperança. Mas essa fábrica era a maior potência econômica da cidade, que gerava alimentação para sua população e emprego para os trabalhadores. Mas eu estava lá e me senti no dever de ajudar e socorrer. Usei o meu poder de influência e liguei para os meus amigos que são donos da Nestlé. Eles foram muito generosos comigo e me deram um livro de receitas de chocolates deliciosos. Com o livro de receitas em mãos, eu sabia que ainda estava faltando alguma coisa. Então eu marchei até a fábrica destroçada e comecei a procurar alguma coisa que eu sabia que eu ia encontrar. Depois de alguns dias incansavelmente procurando, eu encontrei. No coração da fábrica destroçada, eu encontrei uma sala secreta. E detalhe, ficou intacta. E sabendo que eu tinha um grande projeto em mãos, porque Doceville tinha entrado numa depressão profunda, eu comecei a trabalhar. Em pouquíssimo tempo de trabalho árduo, o doce aroma de chocolate atingiu toda a cidade. Isso despertou os docivelenses para vir me ajudar. E foi assim que a gente reconstruiu o Doceville e a sua fábrica de chocolate. Então, quando eu vi que a cidade tinha se recuperado, eu deixei eles seguirem em frente e voltei aqui para Bostópolis. Ai, minha amada cidade com doce aroma de bosta. Hoje eu resolvi comer meu próprio catarro. Eu vi na internet que a gente, quando tá gripado, a gente tem que vomitar o nosso catarro e depois comer porque é anticorpos. Depois a gente não pega mais gripe. Que delícia! Eu recomendo, gente, olha. Olha aqui, olha que delícia. Gente, o pessoal não me compreende, sabe? Eu só dou informação de utilidade pública aqui pra vocês. Eu tô aí com 6.000 seguidores, só falta 4 pra mim
Só falta 4 mil pra me bater 10k de seguidores. E eu preciso muito da ajuda de vocês. Ó. Não esquece de me seguir, republicar o vídeo e comentar. Eu acabei de vomitar dentro de um copo porque hoje eu tomei muito leite e me fez mal. Aí eu não queria perder tudo que eu tinha bebido de leite, né, gente? A gente sabe que o leite tá caro. Aí eu vomitei dentro do copo, agora eu vou botar pra dentro de novo, né? Colocar pra dentro, né? A gente não pode desperdiçar. Ó. Peraí. Eu preciso de coca pra poder... Não repare nos barulhos externos, que as pessoas mandam mensagem pra gente na hora errada, né? Bem quando a gente tá comendo vômito. É isso aí. Muito bom, vocês comem o vômito de vocês.